Bom dia, bem-vindo ao canal. Meu nome é Milson, sou psicanalista junguiano, supervisor, acompanhante terapêutico e aproveito esse início do vídeo para te convidar a fazer parte do curso Jung e Acompanhamento Terapêutico, também com Winnicott, que se inicia agora dia 17 de agosto em Pinheiros, São Paulo. Bom, esse curso ele se relaciona com o assunto desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo, provavelmente de uma série de 2 ou 3, não é? Em que pretendo explorar um assunto interessantíssimo, uma bola que foi levantada por um autor chamado Andrew Samuels, que pensa no livro Jung e o Pós-Jungianos as diferentes escolas de psicologia analítica. Ora, essas escolas, segundo Samuels e outros autores, são desdobramentos após a morte do Jung, que fundou a psicologia analítica, tá certo? O Jung faleceu em 1961, portanto, em termos históricos, ontem, né? Nós somos ainda estudantes que estamos muito próximos do autor, e isso tem um peso histórico. Bom, o Samuels, nesse livro, nesse primeiro capítulo, tenta dar conta dessa análise das escolas pós-junguianas, e isso muito me interessa, uma vez que eu estou inaugurando esse processo de formação de acompanhantes terapêuticos com uma aproximação na psicologia analítica. Portanto, se olharmos dessa perspectiva, eu sou também um pós-junguiano, né? Alguém que está pensando uma prática diferente, né? E um recorte evidente a partir do pensamento do Jung, tá bom? Então, é por aí que a banda toca e nós vamos começar esse interessantíssimo debate por aqui. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de apertar o sininho e de passar o vídeo para frente. Vamos tocar o barco. Estou aqui num lugar paradisíaco, São Francisco Xavier. Olha só a vista que eu tenho ao acordar. Que isso nos inspire a fazer uma boa aula. Espero que possa contribuir com os senhores. Vamos lá, vamos seguir o barco. Bem, vamos citar aqui um pouco para os senhores quem é o Andrew Samuels, né? No livro dele, que eu vou colocar aqui logo após essa fala, a capa do livro, nós temos uma pequena apresentação do Andrew Samuels. Vamos a ela. Andrew Samuels exerce a profissão de analista em Londres, também dá aulas e conferências e é supervisor em diversos centros de treinamento. Me perdi aqui. Tá. Em análise, psicoterapia e aconselhamento. Antes de se tornar analista, foi assistente social, formado pela London School of Economics. É membro da Sociedade de Psicologia Analítica, tendo publicado inúmeros artigos em periódicos profissionais no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, Suíça e Itália. Portanto, se trata de um autor de renome, tá? Então vou lançar aí para vocês a capinha do livro, para quem tiver o maior interesse. É um livro muito bom, recomendo. Logo no início desse livro, o autor ele nos conta, e ele foi muito generoso ao fazê-lo, o que o motivou a fazer essa obra, não é? O que o levou a produzir esse pensamento, né? E ele divide isso em 3 grandes motivações, não é? Que eu fiz aqui até uma separação para vocês, né? Bom, primeiro motivo, o Andrew Samuels está interessado a entender o que escreveram, que tipo de artigos de produção acadêmica e de reflexão os junguianos, né, ou os estudiosos de Jung,
fizeram a partir do falecimento do autor, que se deu, como eu disse, em 1961. Seguindo essa motivação, ele também entende, como um segundo motivo, que para isso é preciso compreender a obra do Jung. Não é? E também, e aí é uma motivação sui generis do Andrew Samuels, aproximar o Jung da psicanálise contemporânea. Todos esses itens ele vai detalhar na obra, alguns aprofundamentos iremos fazer aqui nessa aula. Isso é algo muito interessante, né? Essa aproximação do Jung com a psicanálise contemporânea é algo que, por exemplo, a Mineris Maroni, a brilhante Mineris Maroni, realiza no seu blog Porque Bolas. Inclusive ela estuda o autor Bolas, que é um psicanalista contemporâneo. E a Mineris consegue, com grande brilhantismo, fazer essa ponte entre a teoria junguiana, da psicologia analítica, com outros autores da psicanálise. O que torna, no meu entendimento, o Jung diferente, o Jung atualizado, né? O que torna, no meu entendimento, a Mineris, não sei se ela vai concordar, provavelmente não, uma autora pós-junguiana. Eu também me coloco como alguém, um pensador pós-junguiano. Se nós pegarmos, por exemplo, o vídeo e o excelente canal do Heráclito Pinheiro Aragão, o Heráclito está o tempo inteiro pensando o Jung na fonte, bebendo das raízes e, de certa maneira, defendendo um Jung da época. Tá? Isso só para a gente ilustrar um pouco aqui o caminho. O meu objetivo, enquanto pensador, inaugurador de um campo do acompanhamento terapêutico Jung, o meu objetivo é fazer essa relação, né? Digamos assim, que é ficar no meio entre Jung e entre a prática do acompanhamento terapêutico. Correto? Então, isso tudo para a gente situar aqui um pouco as motivações do Andrew Samuels, que combina com a Mineris, que combina com a minha prática e que combina com a prática de muitos psicanalistas junguianos, né? Muitos colegas que se colocam como psicanalistas junguianos, eu sou um deles, não é? Justamente por esse movimento. É claro que essa colocação não agrada quem deseja pensar o Jung na raiz, né? E isso é perfeitamente compreensível. Aliás, eu sugeri para vocês agora uma biografia de 2 volumes da Dédie Bahir, não sei se é assim que pronuncia, que é excelente para quem quer conhecer o Jung mesmo, né? Aprofundar na história humana, pessoal e profissional do Jung. Beleza? Então vamos seguindo. Seguindo a bola aqui, Andrew Samuels traz uma polêmica muito interessante, um paradoxo, a gente pode pensar, porque o Jung chegou a afirmar nas suas obras que ele só conhecia um junguiano, que seria ele mesmo, né? O Jung está muito preocupado, você vê isso na obra dele, em diferenciar-se de Freud. O Jung, ele o tempo todo se refere, ou grande parte do tempo, à diferença do que ele criou para a diferença daqueles que nomeiam como pai da psicanálise, não é? Então o Jung tinha muito medo do personalismo freudiano também se tornar um personalismo junguiano. O que isso significa? O dogma, né? Uma atitude dogmática, uma atitude de paixão incondicional ao mestre. Aliás, isso é o que vemos em muitas sociedades junguianas tradicionais, não é? Uma paixão rigorosa, né? E, portanto, com tonalidades irracionais, ao Jung como sendo aquele que disse tudo, né? Portanto, não teria mais por que acrescentarmos. O que eu estaria fazendo aqui é uma espécie de apostasia, né? Dizendo que pós-junguiano, por exemplo, né? Bom, então Samuels ele traz esse aspecto. Contudo,
Não dá para negar que a extensa literatura do Jung e que a produção acadêmica, reflexiva e empírica, principalmente, do Jung, formou um método, formou uma cosmovisão, formou um estilo de trabalho e de atendimento. Portanto, é dentro desse paradoxo que não é também errado dizer-se junguiano, não é? Uma vez que se bebe da fonte do autor. Não é? Então esse debate é bem interessante aí, o André Samuels levanta em sua pesquisa. Né? O André Samuels também traz aqui um elemento interessante, que em 1940, o Jung, ainda ligado à psicanálise, ele chegou a estabelecer 14 pontos para uniformizar a psicanálise. Isso nos mostra uma faceta do Jung interessado na formação do analista. Isso nos mostra uma faceta do Jung acadêmica, empírica, e passa muito longe essa ideia de um autor desligado, outsider total, revoltadão com o sistema, não é? Quer dizer, a gente vê aqui um Jung pensador, né? Uma espécie de Jung virginiano. Eu, como bom virginiano, me sinto contemplado, né? Ele tentando organizar o pensamento do campo da psicanálise e dentro dessa linha sempre delicada de o que é e o que não é psicanálise, né? Então ele levanta na sua pesquisa documental. Bom, no Instituto Zurich, a gente também tem uma qualidade diferenciada, e aí o meu amigo Franklin pode dizer sobre isso, que eu divido sala com ele, o Franklin Chang. Ele fez formação em Zurich, ele foi supervisionando da Bárbara Hanan, se eu não me engano, e trabalhou com a Nísida Silveira, né? E é um cara que conhece muito do Tao e Jung. No Instituto Zurich, claro que havia a aposta de que a formação do analista, centralmente, preponderantemente, se dá através da análise pessoal. Mas havia lá seminários, grupos de estudos, atendimentos, enfim, né? O famoso modelo análise, autoanálise, né? Melhor dizendo, análise pessoal, supervisão e grupo de estudo, que muitos falam como tripé freudiano, na verdade é um equívoco. Quem criou a necessidade do analista ser analisado foi Jung, né? Então estaríamos falando de um tripé junguiano, né? Mas no Instituto Zurich, e é isso que interessa, era permitido a presença de alunos ouvintes, sem compromisso com a formação. Ou seja, o Jung também era do outro lado da ponte, não é? Isso se aproxima do meu curso, da minha proposta de fazer um curso em que há a possibilidade de alunos participarem como alunos ouvintes, não é? Sem nenhuma exigência de continuidade. Isso enriquece os saberes, isso nos abre para a sociedade, isso também deselitiza as formações, não é? Infelizmente não é isso que é feito nas sociedades junguianas, não é? Em que há um fechamento para a sociedade. Só um adendo, um parênteses, por exemplo, o Instituto Junguiano de São Paulo, eu fui acessar esses dias a base de artigos deles, eles fecharam. Então, só pode ler os artigos quem é associado, né? Vejam o quanto isso é quadrado, né? E o quanto isso vai contra, inclusive, o Instituto de Zurich do Jung, uma vez que o Instituto Junguiano se diz atrelado à psicologia analítica internacional, né? Então, só para a gente ter aí uma boa polêmica, uma gostosa polêmica. Bom, seguindo aqui o pensamento, o encadeamento do Samuels, ele traz uma citação do Jung, que eu pretendo ler aqui para vocês, muito bacana, que o Jung faz uma brincadeira, e uma brincadeira séria, e muito interessante. O Jung diz que prefere o dogma à teoria, né? Essa é a brincadeira, e vejam a sagacidade do autor. A citação é a seguinte: para certo tipo de mediocridade intelectual, caracterizada por um racionalismo erudito,
Uma teoria científica que simplifica os assuntos é um meio de defesa muito bom em virtude da enorme fé que o homem moderno tem em qualquer coisa que traga o rótulo de científico, entre aspas. Acho que qualquer teoria científica, por mais sutil que seja, tem em si menos valor, do ponto de vista da verdade psicológica, do que o dogma religioso, pela simples razão de que uma teoria é, necessariamente, muito abstrata e essencialmente racional, ao passo que o dogma expressa um todo irracional através de imagens. Isto garante uma representação muito melhor de um fato irracional como é a psique. Pegaram a sagacidade do Jung aqui, vejam que interessante quando ele diz: a teoria científica tem menos valor do que o dogma religioso. O Jung aqui, ele está querendo trazer um dado, senhores, importante para a nossa formação e para a nossa aproximação com o campo do acompanhamento terapêutico, que a psique ela é calcada numa base irracional. A psique pertence à natureza. Então, toda tentativa de aproximar a psique ao linguajar científico e teórico e a um rigor tão ao gosto do homem moderno, ela é uma bobagem, né? E, portanto, a religião, nesse sentido, ela está mais próxima da psique do que a ciência. Então, Jung faz aqui uma espécie de trocadilho, né, de paradoxo, de pensamento controverso, para desbancar a falaciosa ideia de que somos uma ciência e que, portanto, alcançaremos o status de uma ciência, né? Não é à toa que o Jung passa longe dessas bobagens de coaches, num certo sentido de bobagens dos psicólogos cognitivos comportamentais, behaviorismo radical, essa pataguada toda a partir de um olhar junguiano, né? Não estou dizendo que não há mérito nessas formações, não é? Bom, seguindo aqui, o autor também diz que dentro da psicologia analítica há um processo circular, não é? A gente está lidando com material humano, há a prática analítica, que é uma empiria, e há uma relação dessas coisas, né? Há um movimento, essa ideia do movimento. Tem uma preocupação aqui do autor, que ele levanta, e eu acho isso muito, muito, muito importante, né? Que é o seguinte: é sempre bom lembrar que quando a gente fala de self, de ânima e ânimos, de inconsciente coletivo, quando a gente está pensando logicamente os pressupostos da teoria analítica, essas entidades teóricas não existem, né? Você não vai encontrar no exame o self. Você não vai pegar o arquétipo. Você não vai conseguir tocar um complexo materno, por exemplo. Não tem um exame de PET scan que vai apontar isso, não é? Portanto, a importância dessas descrições, elas têm como base a importância heurística, isto é, a importância explicativa dos fenômenos observados. O Heráclito diz muito isso nos vídeos dele, não é? E o que é muito importante. Para finalizar essa primeira parte da aula, que é o primeiro vídeo que eu vou postar e vou subindo aos poucos, essa citação do Jung é extraordinária, não é? E ela bate com o que eu penso do acompanhamento terapêutico, ela bate com o meu trajeto de 15 anos de prática, né? E ela bate com a minha aposta, né? Eu tenho algumas apostas diferentes de algumas pessoas, né? Por exemplo, eu sou um crítico contumaz das formações analíticas tradicionais. Eu entendo
que a prática analítica é arte, portanto ela está mais próxima do terreno da poesia, e eu entendo que a produção intelectual dos institutos junguianos, principalmente os oficiais, são medíocres. Não é? São produções que não conversam com o mundo que a gente está, principalmente com o Brasil fascista que a gente está. Tem vários colegas que pensam isso, inclusive vários colegas desses institutos, mas que não falam. Né? Eu sou aquele que fala. Né? Bom, e vejam como a citação do Jung bate com isso que eu desenhei aqui. E olha que interessante para você. Para Jung, o importante é que o profissional possa integrar a teoria, de modo que esta deixe de ser um assunto superficial, imposto, técnico e externo, e se torne mais uma expressão da personalidade. Jung alertou contra uma divisão no terapeuta entre o conhecimento da teoria e da técnica e sua personalidade. O problema é o conhecimento não integrado. Aqui podemos ver como pode ser compreendida a aparente divergência entre Jung, o sábio não metódico, e Jung, o professor que solicita exames. A teoria tem que ser conhecida e depois tornar-se pessoal. Esse é um assunto para análise, autoanálise e introspecção. O que deveríamos tentar evitar, é o uso da teoria de maneira defensiva, que bloqueia nossos próprios sentimentos, ou de forma mágica, de modo a buscar apenas respostas fáceis, ou de forma puramente lógica, objetivando chegar a um diagnóstico. Queridos, Jung está falando aqui da equação pessoal, do quanto é importante o profissional, de fato, ter feito suas travessias, seus conflitos, seus mergulhos em si, estudado o próprio sonho, enfim, ter vivido experiências e ter sentido na pele o que é o self, o que são os complexos, seus bloqueios, suas dificuldades, como é difícil analisar os sonhos, as desilusões amorosas. Quer dizer, você lê a teoria, mas você precisa viver suas experiências, tornar essas experiências palatável a uma introspecção e, de fato, entender o Jung. Porque o Jung e os pensamentos do Jung são pensamentos para pensar a vida humana, o banal, o cotidiano, a rotina, não é? A individuação. As formações junguianas, principalmente as tradicionais, tornam os alunos eruditinhos, acadêmicozinhos, que ao invés de escutar a psique e se relacionar pela víscera, ele vai enquadrar, racionalizar e ficar dando devolutivas racionais para os seus acompanhados e analisantes. Aliás, eu já tive supervisionandas que aplicavam testes, em que a prática da supervisionanda visa em aplicar testes, em querer orientar, em querer dizer o que a pessoa deve fazer. Minha gente, isso não é junguiano. E eu disse, ela ficou muito magoada, eu disse que ela deveria procurar a teoria cognitivo-comportamental, provavelmente seria uma excelente profissional. Não é? Então não há espaço ou fundamentação no pensamento junguiano para você trabalhar com a perspectiva de ficar fazendo testes com analisantes. Não faz sentido você ficar fazendo da análise um espaço racional. Ninguém muda por explicações teóricas e racionais. E é isso que o acompanhamento terapêutico desdobra, revela de uma forma muito bonita. Eu também acompanhei alguns alunos que sofreram contragolpes psíquicos. Foram atender pessoas em sofrimento e surtaram. Uma das alunas surtou, né? E não se deu conta do próprio surto. Não se deu conta, né? Então, quando a gente fala
do contágio psíquico, da importância da análise pessoal, da importância de uma imersão na psique, isso não é brincadeira. Não é coisinha tirada de texto, de livro. É vivência, né? Então, integrar a teoria na personalidade, é o pulo do gato. Com isso, nós fechamos a primeira parte dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Agora eu vou caminhar, vou comer um café da manhã. Aliás, vou sorver um café da manhã mineiro, vou às montanhas e depois continuo a aula. Tá bom, queridos? Não esqueça de dar o like, fazer seu comentário e dar comidinha aqui pro papai ficar feliz e fazer mais vídeos, tá bom? Até o próximo. Então essa é a aula número 1. Eu vou dar um nome para essas aulas de Papo com Samuels, as escolas da psicologia analítica. Até o próximo vídeo, aquele abraço.